Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje também mais um vídeo de react e hoje vamos reagir aí a um vídeo. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal aí, aperte o sininho e antes de começar qualquer coisa, deixa o seu like aí, comenta que hoje o vídeo vai ser bom, né? O react vai ser bom, que como os ricos ficam ricos. A gente vai reagir e dar nossa opinião sobre o assunto, não é mesmo? Vamos lá então. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido aí como Chavoso da USP e não, esse não vai ser um vídeo sobre investimentos, sobre empreendedorismo ou com fórmulas mágicas para riqueza. O meu objetivo com esse vídeo vai ser quebrar a mentira liberal de que os ricos ficaram ricos só trabalhando duro e se esforçando bastante. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Bom, em primeiro lugar eu quero deixar claro que sim, existem pessoas que ficaram ricas trabalhando, né, como artistas, cantores, por exemplo, mas essas pessoas são uma minoria, elas são uma exceção. Ele falou completa besteira, com certeza, qualquer um vai concordar comigo, que tem dois neurônios funcionais, né, pelo menos. Cara, como assim? Apenas artistas, então, que ficam milionários ou ficam ricos, pessoas normais não conseguem, então é isso mesmo, trabalhando, se esforçando, empreendendo, não consegue. Então, se uma pessoa estudar bastante, ele abre uma empresa, começa a crescer, empreender, contratar mais gente, mais funcionário. Então, esse cara aí não cresceu de maneira honesta, é isso que você tá dizendo, então? Só artista que é honesto, então. Os empreendedores, nenhum é honesto, então. Ai, meu querido, você fala tanta bosta, meu amigo. Por isso, comunista dá muito engajamento. Esse indivíduo aí vai dar bastante vídeos pra gente reagir. Assim como as pessoas que ficaram ricas ganhando na loteria, por exemplo. Então, nesse vídeo eu não vou focar, não vou falar muito sobre essas pessoas, né, essa exceção. Eu vou focar na maioria dos ricos, e mais especificamente nos muito ricos. Também não vou falar aqui dos juízes militares ou do prefeito de São Paulo, que ganham cerca aí de 35 mil reais e que ele não vai falar sobre os juízes militares e nem sobre a classe aí, sugadora de dinheiro das pessoas. Então ele não vai falar das pessoas que mamam na teta do governo, só simplesmente dos empresários que acabam empreendendo do próprio suor. Então ele simplesmente vai só focar nessas pessoas e deixar os caras que mamam das tetas do governo tranquilinhos. Conseguem ficar milionários muito facilmente ganhando dinheiro público, né? Com essas pessoas, a maioria já se indigna e já sabe que isso não é justo, né? Então eu vou focar aqui nos grandes empresários, né? Nos milionários, bilionários, nessas pessoas que a gente vê na televisão, que tanto a gente admira, sonha em ser igual a elas, mas que também acredita que aquelas pessoas só chegaram lá graças ao esforço delas. Tudo isso é mentira, e são mentiras inventadas justamente por essas pessoas para fazer você aceitar a desigualdade, para fazer você achar normal que 8 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. E mais do que isso, para fazer você aceitar, se matar de trabalhar a vida inteira para esses ricos, achando que um dia você vai estar lá do lado deles. O nome disso é ideologia. Para o Marx e para o Engels, a ideologia é o conjunto de ideias da classe dominante que explicam a realidade e que são ensinadas para as... Agora o que ele vai fazer? Ele vai usar um monte de falácia desses caras aí que morreram deixando um livro praticamente que manchou a cabeça de milhares e milhares de pessoas aí fazendo merda, ouvindo essas falácias que esses caras põem. Tanto que o comunismo, ele não dá certo em lugar nenhum. Onde implanta o comunismo, dá errado, né? Onde implanta essa ideologia que você fala, né? Comunista, dá errado. E ele tem ali um pôster de um cara que matou milhões de pessoas de fome, né? Então assim, falar o quê, né? Os caras ficarem milionários ou bilionários com esforço, trabalho duro, não pode. Mas o cara, ele roubar a população, matar de fome pra ficar milionário, aí pode, né? Aí é tranquilo. Eles são muito hipócritas, são canalhas, são todos canalhas. E o cara põe um monte de livro ali pra dizer que ele entende alguma coisa e começa a tentar falar rebuscado, de uma forma mais culta. Mas a gente sabe, cara, a gente sabe, você não precisa necessariamente falar de uma maneira rebuscada e culta e ter um monte de livros pra você entender quão cancerígeno é essa ideologia que vocês pregam, que só atrapalha as pessoas. Até hoje, nada veio de bom do comunismo, até hoje, nada de bom veio desse socialismo que vocês falam, que vocês pregam. A verdade é essa. O capitalismo, ele ajudou muitas pessoas. Hoje em dia, a maioria das pessoas que saem da miséria, saem da pobreza é por causa do capitalismo, não por causa do comunismo, não por causa do governo. O governo, ele suga da população, entrega migalhas e todo mundo sabe disso. E esse negócio de que o Estado vai prover, o Estado não provê nada. O Estado não cria nada. O Estado, ele só depende das pessoas que criam para se alimentar dessas pessoas. É isso que o Estado faz. E vocês, comunistas, sempre reclamam da elite, que vieram dos reis, dos senhores de engenho e não sei o que. E você vai ver que dos caras que estão lá no governo, eles fazem a mesma coisa. Eles roubam a população
população e aí fingem que devolvem. A maioria não tem conhecimento suficiente para ver que isso é apenas roubo. Se você tira essa carga tributária, esse monte de imposto que o governo impõe sobre as pessoas, deixam as pessoas empreender, tanto do mais pequeno, criar o seu negócio, com certeza o Brasil ia prosperar. Mas é óbvio, não, porque o papai Estado ele tem que prover pra gente. Então a gente tem que ficar sentado esperando um governante vagabundo se conscientizar e realmente fazer o trabalho que ele foi eleito para fazer. E olha, isso não acontece por causa de pessoas como você que ficam lá defendendo pessoas com essa ideologia nefasta que matou milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Isso é comprovado. Vocês falam tanto de ser acadêmicos, mas quando as pessoas mostram dados acadêmicos, mostram autores acadêmicos, revisado pelos pares, aí vocês falam, ah não, essas pessoas aí não valem, esses aí não valem. Mas é claro, só vale quando corrobora com vocês. Se implementado um sistema comunista em algum país e dá errado, não, na verdade aquilo não é comunismo de verdade. Vocês só falam o que vai de acordo com vocês. Se der errado, não é comunismo. E é claro, nada é comunismo porque nada dá certo, né? Nenhum país deu certo. Aí quando a gente cita alguns, né? União Soviética que matou milhões de pessoas, Mao Tse Tung que matou milhões de pessoas, aí fala, ah não, é porque eles não implementaram de verdade, ou é porque a verdade é que foi a culpa do capitalismo. Mas a gente vê, a história mostra que quando foi erguido o Muro de Berlim, ficou dividido em dois, capitalismo e socialismo, não é? Não foi isso que aconteceu? Quando derrubou o Muro de Berlim, as pessoas fugiram pra que lado? É tão simples, cara. Não é tão difícil de entender que essa ideologia de vocês é horrível, horrenda, um câncer pra sociedade. Classes dominadas para que elas aceitem a realidade do jeito que ela tá, sem questionar, sem criticar. Então, por exemplo, mano, nos antigos estados monárquicos absolutistas europeus, a classe dominante era composta por reis, rainhas, príncipes. E para essas pessoas se manter no poder, a ideologia dominante falava que essas pessoas ocupavam essa posição privilegiada por vontade de Deus. Então, mano, para fazer a população aceitar a realidade desigual como ela era, esse argumento religioso era fundamental. Já nos estados capitalistas e já nos estados comunistas, e esses caras que estão lá em cima, eles massacram e matam as pessoas de fome, dizendo que é para um objetivo maior, não é? Na verdade, estamos protegendo vocês do capitalismo. Vocês estão morrendo de fome, mas é para um bem maior. Vocês estão sem nada, mas é para um bem maior. Porque só o sistema capitalista é ruim. Eu não sei se você sabe, mas a monarquia não é um sistema capitalista, é um sistema monárquico. O sistema capitalista, pessoas, elas conseguem fazer um livre comércio sem intervenção do Estado. Se tem intervenção do Estado, já não é capitalismo. Capitalismo, na sua essência, é o livre comércio sem intervenção alguma do Estado. O Estado, ele serviria simplesmente para ajudar em algumas negociações para que os contratos sejam cumpridos. Diferente hoje em dia, né? Que o Estado tenta meter a mão em tudo. Listas atuais, esse argumento religioso ele já não é mais tão usado, né? O que é mais usado é um argumento meritocrático, né? Essa ideia da meritocracia, né? Do mérito individual, do esforço pessoal, ela é fundamental para fazer a população aceitar a desigualdade, aceitar os privilégios dos ricos, né? Aceitar que eles estejam no poder por acreditar que essas pessoas chegou lá pelo mérito e pelo esforço delas, tá ligado? Aqui no Brasil, eu acho que o caso mais famoso disso é o do Silvio Santos, né? Mas eu vou falar melhor sobre ele daqui a pouco. Antes, eu acho importante explicar um sistema que você acha melhor. Então, não seria meritocracia. Seria o quê? Vagabundaria? Não sei. O que seria? Seria você esperar que o papai Estado te dê alguma coisa? Não fazer nada? Para pensar um pouquinho. Explicar alguns conceitos que eu tô usando aqui, né? E que eu sempre uso, mas que eu vejo sendo bastante confundidos, né? Que são ricos, burgueses, elite e classe dominante. Cada uma dessas palavras significa coisas diferentes, tá ligado? A gente vive numa sociedade dividida em classes, né? Pro marxismo, as classes socioeconômicas, elas são definidas a partir do seu lugar na produção. Então, no modo... Não, a gente não é dividido em classe. Vocês dividem as pessoas em classe. Somos todos pessoas, somos todos indivíduos. Vocês que ficam dividindo, vocês que gostam de segregar as pessoas, de ficar apontando o dedo para as pessoas diferentes. Não somos nós, são vocês. Vocês que são preconceituosos. No modo de produção capitalista em que a gente vive, os meios de produção, ou seja, tudo aquilo que é usado para produzir as coisas que são necessárias para nossa sobrevivência enquanto sociedade, as indústrias, as fábricas, as terras, as tecnologias de trabalho, tudo isso, esses meios de produção, mano, eles são propriedade privada de poucas pessoas. Essas pessoas são os burgueses. Como eles controlam os meios de produção e, consequentemente, controlam o que é produzido numa sociedade... Bom, é óbvio que eles são donos dos meios de produção, já que eles compraram esse meio de produção com o dinheiro deles. É meio óbvio. Agora, você quer que ele compre um negócio, compra, monta a fábrica e doa pra você? É isso? Doa pra sociedade? O governo não faz isso. Por que ele tem que fazer? O governo que você defende tanto, que é um país amor, vai lá ver lá na Venezuela se é assim, se os caras são donos, se as pessoas, a população é dona. Vai lá em Cuba, vê se é assim. Na União Soviética, vê se era assim naquela época. Quem que era dono dos negócios? O governo. Não eram as pessoas. Essa fantasia que
vocês criam é fácil de refutar. Pô, é só você pegar a porra do livro de história e ler um pouquinho. Nada de que vocês falam condiz com a realidade. Essas pessoas também são consideradas a classe dominante da sociedade. Ou seja, na sociedade capitalista, a burguesia é a classe dominante por controlar os meios de produção. Mas não necessariamente uma classe dominante também é elite, tá ligado? Para ser uma elite, se pressupõe que você tem um direcionamento dos rumos da sociedade que você controla, tá ligado? Ou seja, que você tem um projeto nacional de desenvolvimento. No caso do Brasil, isso não existe. A burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, não tem um projeto de desenvolvimento nacional. Essa classe dominante brasileira, que em grande parte é herdeira, né, dos fazendeiros coloniais, dos senhores de engenho, historicamente, mano, ela sempre foi submissa, sempre foi subserviente às classes dominantes de fora, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, tá ligado? Então, mano, até hoje, o que essa classe dominante produz aqui no Brasil, e eu coloco produz entre aspas, porque ela não produz nada, né? Quem produz somos nós, trabalhadores. A maior parte do que ela produz aqui no Brasil é exportado, fazendo com que até hoje o Brasil continue sendo um celeiro, uma fazenda desses países ditos desenvolvidos, tá ligado? Tá, mas a culpa é disso aí de quem? Do governo, que não fomenta a indústria. Na verdade, impõe vários impostos, diminuindo cada vez mais as pessoas de querer crescer na vida. Quem deixa as pessoas mais pobres é o governo que você defende tanto. Ah, mas eu não defendo o governo do Lula. Não interessa que governo você defende. Não se deve defender governo nenhum. O livre comércio é o das pessoas pobres de ascender na sociedade. Porque o governo, ele não vai dar nada pra vocês, ele vai tirar. O governo não dá, ele tira. Ah, mas o governo dá educação, saúde. Não, o governo não dá, você paga por isso. Indiretamente você tá pagando, você não paga imposto? Então indiretamente você já paga tudo isso. Então o governo não dá nada. Na verdade, ele tira a maioria e devolve migalhas. É isso que acontece. Tá ligado? E o que sobra pra nós é a destruição das nossas florestas e dos nossos biomas. Bom, a gente sabe que essas matérias, elas são falaciosas e a maioria enviesadas. A maioria das queimadas são provocadas por pessoas que não são donos de fazendas gigantescas. Se eles queimarem, eles tornam o solo improdutivo, que vai queimar os minerais. Então, esse negócio aí de falar que foi os fazendeiros que fizeram isso é conversa fiada, que não condiz com a realidade. Enfim, mano, como eu tava falando, a classe dominante brasileira não tem um projeto de desenvolvimento nacional. O seu projeto de classe e de vida é só lucrar o máximo possível e por isso... Cara, você não tem nenhuma noção do que você tá falando. Quem tem que ter um plano de desenvolvimento não é os empresários, é o governo. Não é o governo que você defende tanto, não é ele que tem que prover essas coisas. Por que você tá cobrando dos empresários isso? Essa burguesia brasileira não pode nem ser considerada uma elite. Mas enfim, a outra classe do sistema capitalista é o proletariado, ou a classe trabalhadora, que é o grupo de pessoas que compõe a maior parte da sociedade, que são as pessoas que não possuem os meios de produção, tá ligado? A única coisa que essas pessoas possuem é a sua própria força de trabalho. Elas são obrigadas a vender, né, a trabalhar para os donos dos meios de produção, para os burgueses, para conseguir sobreviver. Já a categoria rico, mano, eu acho... Elas são obrigadas a trabalhar para elas conseguirem comer. E você quer que as pessoas, elas vivem do quê? Do sol? Do que você quer que as pessoas vivam, cara? Até os empresários, eles têm que fazer isso. E se não existir empresário também, igual você fala, que você nem para pensar. Se não existir empresário, quem que vai comprar as horas de trabalho das pessoas que não têm esse dinheiro para abrir uma empresa? Quem vai fazer isso? Vão fazer o quê? Morrer de fome? Se não existisse empresário, você não tava nem gravando esse vídeo. Se não existisse bilionário, você não tava gravando esse vídeo. Você não ia ter a câmera ou o celular, sei lá, de onde você tá gravando. Você não ia ter o microfone, você não ia ter sua luz, sua energia, você não ia ter... É por causa de bilionários, por causa de milionários que você tem seus cordões aí de sei lá o que, sua camiseta aí é de marca, olha só. Você entende como você é contraditório? Você fala que não é a favor do capitalismo, mas vive o capitalismo. Cara, sai da rede social. Quem é dono? São os bilionários. Então o que você tá fazendo na rede social? Então você fabrica até a sua própria vela, fabrica tudo que você tem que fabricar, porque tudo que você usa hoje em dia é vindo de uma indústria que as pessoas que são donas bilionários. A comida que você come é do agro e vocês condenam tanto. O Brasil é o país que mais alimenta o mundo e aí vem do agro. Acho que é meio abstrato, então eu acho que vale mais a pena usar essas outras classificações que eu falei aqui antes, certo? Enfim, feita essa contextualização importante, agora nós já pode começar a refletir sobre a fonte da fortuna desses ricos, né? Ou melhor, desses burgueses. E para explicar por que eu tô fazendo essa diferenciação, né, entre ricos e burgueses, eu vou começar dando um exemplo polêmico, que é a Beyoncé. Quem me acompanha no Insta sabe que eu tô falando direto lá que os bilionários são parasitas, né? Até que um dia Vou aumentar a velocidade aqui que tá difícil de tancar esse cara aqui.
A pessoa me perguntou se eu achava problemático o fato da Beyoncé e do Jay-Z serem bilionários, já que eles são artistas, né? São cantores. Em primeiro lugar, mano, precisa ficar claro aqui que pra mim, o fato deles serem negros não muda em nada o fato de serem bilionários. Isso não faz com que eles sejam bilionários bonzinhos ou admiráveis, né? O fato de uma pessoa ser negra, mulher, LGBT, não torna ela boazinha automaticamente e nem uma aliada necessariamente. Mas enfim, o que eu respondi lá foi que os cantores que são bilionários, eles não ficaram bilionários só por causa da sua música, mano, dos seus shows, das suas turnês. Não, né? A riqueza dessas pessoas vem principalmente de dois lugares. Primeiro, parcerias com grandes marcas, né? Grandes empresas. E segundo, a criação das suas próprias empresas. No primeiro caso, a Beyoncé é patrocinada ou tem parcerias com marcas enormes, como a Adidas, a L'Oréal, a American Express, a Pepsi. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja rica sem ter funcionários trabalhando para ela pode acabar usando a sua imagem para divulgar essas marcas, essas grandes empresas que exploram trabalhadores, animais e a natureza. Segundo a Oxfam, mano, a Adidas tem ou tinha fábricas em países pobres onde os direitos trabalhistas são absolutamente desrespeitados. Funcionários trabalhando demais por salários miseráveis. Tá com a camiseta da Lacoste, você entende a sua contradição ou não? Tá aí com um brinquinho. Acho que é feito da onde esses brinquinhos aí? Ah, não, mas foi esse aqui é feito manualmente e tal. Não é feito, meu querido. Se é feito de aço, o aço veio de uma indústria. Cordões seus aí são de prata, vem de uma indústria de joias. Não tem vergonha na tua cara de ficar falando tanta besteira assim? Miseráveis, muitas vezes com contratos muito curtos e até mesmo impedidos de se organizar em sindicatos. Em 2005, 33 trabalhadores de uma fábrica da Adidas na Indonésia foram demitidos por ter feito uma greve exigindo salários mais justos. Além disso, mano, lá nos Estados Unidos mesmo, a Adidas foi acusada de racismo por mais de 80 trabalhadores e agiu com total descaso diante das denúncias deles. Já a L'Oréal é uma empresa de cosméticos cheia de denúncias e acusações por exploração e destruição da natureza. A marca usa produtos químicos que são nocivos tanto para a natureza quanto para as pessoas, além de emitir cada vez mais gases poluentes do efeito estufa e fazer testes em animais em alguns países. Além de tudo isso, o fundador da L'Oréal, Eugène Chillet, ele liderou e financiou organizações fascistas lá na França. A Beyoncé também tem parceria com a American Express, uma empresa de serviços financeiros que oferece cartões de crédito. Lembrando, mano, que nós vivemos num período do capitalismo financeirizado, onde os trabalhadores são propositalmente empurrados para o endividamento através desses serviços de crédito. Eu vou falar melhor sobre isso já, mas eu também vou deixar um material... Propositalmente empurrados? Meu querido, você se endivida porque você quer. Não vem com essa não. Sabe por que as pessoas se endividam? Porque o governo, ele não dá educação financeira para as pessoas. Sim, obviamente, existe várias empresas que fazem coisas erradas, mas isso não tem relação com o que você tá falando. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos prosperar. Não ficar esperando que o governo nos dê alguma coisa e ficar com inveja e rancoroso, e aí se torna de esquerda porque é tão medíocre que não consegue subir na vida, e aí começa a falar mal das pessoas que cresceram. Aí tem inveja do bilionário. Se você tem tanta raiva assim dos bilionários, se eles são tão maus, por que você tem um telefone celular? Por que você tá nas redes sociais, tá com uma camiseta da Lacoste? Isso é uma contradição muito grande. Se você realmente desgosta tanto dos bilionários, pare de usar os produtos deles. Não é isso. Se você acha errado, meu querido, não compre. Boicote, né? Parem de comprar os produtos dela. Ah, mas não vai resolver. É lógico que não vai resolver, porque a cabeça de minhoca que vocês têm acham que a vida é assim. Não é assim. Os bilionários estão pensando cada vez em explorar cada vez mais as pessoas. Na verdade, não. Eles estão pensando cada vez em como melhorar a sua produção, como deixar melhor o ambiente de trabalho. E não é por conta do socialismo, é por causa do capitalismo. O capitalismo que promove essas mudanças para melhor. Por quê? Com mais indústria, há mais vagas de emprego. Então eu tenho como escolher onde eu me sinto melhor para trabalhar, onde é melhor, o salário é melhor. Quanto menos bilionários, milionários no mundo, pior, que a gente vai depender do quê? De quem? Do governo. Quando foi que o governo fez alguma coisa pra gente? Aqui na descrição sobre o assunto, e inclusive uma matéria falando sobre como a American Express engana e desrespeita os direitos dos seus consumidores, cobrando juros abusivos e ilegais por falsas dívidas. Mas enfim, a Beyoncé não só é garota propaganda de grandes marcas, como ela própria também tem as suas empresas, né? Ela tem duas empresas de roupa, a Ivy Park e a Parkwood Park, e uma marca de perfumes. E como toda grande empresa capitalista estadunidense, a Ivy Park se instala em países pobres, né, com leis trabalhistas frágeis, e super explora a mão de obra da população local. No caso da Beyoncé, a sua marca é acusada de escravizar trabalhadoras no Sri Lanka, um país asiático, pagando pra elas, mano, 54 centavos de dólar por hora pra trabalhar. E você entende o que você fala? Você não entende. Por que você acha que essas empresas elas tiram a fábrica dos Estados Unidos, que é um país capitalista, e ponha nesses países subdesenvolvidos? Por quê? Porque lá o governo, ele manda e desmanda. O governo, ele faz tudo, ele não tá nem em população, igual. Então, se tiver esse tipo de coisa, eles não estão nem aí. Agora, em países desenvolvidos, quando as pessoas têm educação, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, elas simplesmente não vão querer trabalhar 10 horas por dia. Bom, vamos deixar a Beyoncé de lado, porque essas horas aí o fandom dela já deve estar espumando nos comentários. E vamos falar agora sobre o bilionário Elon Musk, que recentemente alcançou aí o posto de pessoa mais rica do mundo. Como eu falei, né, mano, a grande mídia, ela adora histórias de superação e logo começou a fazer matérias sobre a infância difícil do Elon Musk, falando de como ele tinha sofrido bullying na escola, né, passando essa visão da pessoa sofrida que conseguiu ascender socialmente graças à sua dedicação. Aliás, logo que ele alcançou essa posição de homem mais rico do mundo, começou a circular entre os jornais da mídia burguesa uma lista de 6 segredos pro sucesso do Elon Musk. A lista inclui pensar alto, ignorar críticas e se divertir. É só você seguir essas dicas aí que você vai virar um bilionário, amiguinho. Pode confiar. Brincadeiras à parte, vamos ver aí algumas coisas que essa grande mídia tá escondendo.
mundo, né? A primeira delas é que o Elon Musk já nasceu rico. Aliás, eu esqueci de falar, mas essa é uma das formas mais comuns de se ficar rico, né? Herdando riquezas e propriedades da sua família. Aqui no Brasil a gente tem um monte de rico que são descendentes dos escravizadores, tá ligado? Daquelas pessoas que sequestraram. E sabe uma outra maneira também? Trabalhando. Porque não adianta nada você nascer rico e ser um vagabundo, que você pode simplesmente acabar com toda a fortuna que você herdou. E não foi o que ele fez, né? Por mais que você fale aí que ele nasceu rico, hoje em dia ele é o cara mais rico do mundo. Então ele cresceu, herança ele fez crescer, diferente de algumas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Que são sustentadas pelo papai e pela mamãe e ficam falando mal de capitalismo, sendo sustentado por capitalistas. Olha só como que é, né? Contradições e contradições. Escravizaram, torturaram e assassinaram milhões de indígenas e de africanos. A família do Musk também tem um pezinho no colonialismo europeu, né? Apesar dele ser branco desse jeito, ele nasceu na África do Sul e nasceu durante o regime do Apartheid. Ou seja, ele nasceu numa sociedade que privilegiava completamente as pessoas brancas. Se ele tivesse nascido negro na África do Sul, no mesmo ano que ele nasceu, né, durante o Apartheid, ele jamais ia ter conseguido chegar onde ele chegou, porque o país propositalmente segregava, discriminava e oprimia a sua população negra. Mas o Musk é descendente de ingleses, de holandeses, de canadenses. Ele é filho do Elon Musk, que além de engenheiro mecânico, é piloto de aviões. E mais do que isso, mano, ele é dono de parte de uma mina de esmeraldas na Zâmbia, também no sul da África. O Elon Musk tenta negar essa informação, mas independente dela ser verdade ou não, a empresa que rende grande parte dos seus lucros atualmente, a Tesla, também não é limpa não. A Tesla, empresa de automóveis, é acusada de usar trabalho escravo na África, principalmente no Congo, mas também no leste europeu, além de também ser acusada de usar trabalho infantil. E além de tudo isso, também é importante lembrar que o Musk recentemente sugeriu que os Estados Unidos dessem um golpe na Bolívia para conseguir lítio, né? A Bolívia é rica nesse elemento químico, o lítio, que é fundamental para a fabricação das baterias da Tesla. Em 2019, o presidente da Bolívia, o Evo Morales, ele foi tirado do poder por um golpe militar depois de anos aplicando políticas que beneficiavam a população boliviana com seu próprio lítio, e não essas empresas multinacionais milionárias. Bom, vamos passar agora aí para outra figura que tomou conta dos jornais recentemente, até mesmo de mídias de esquerda, por ser a única mulher no top 10 pessoas mais ricas do Brasil. Uma sociedade capitalista, eles são um dos maiores símbolos de força, de status, de capacidade e de mérito possível, né? Mas vamos ver aí algumas coisas que estão por trás da fortuna da senhora Luiza Trajano. Em 2015, o Magazine Luiza foi condenado pelo Ministério Público do Trabalho de Itapetininga, em São Paulo, por obrigar os seus funcionários a fazer hora extra de graça. A empresa ainda teve a cara de pau de culpar os próprios trabalhadores, falando que eles trabalhavam a mais por livre e espontânea vontade. Mesmo assim, a rede foi condenada a pagar R$100 mil de indenização. A varejista também já tinha sido denunciada em 2011 pelo Ministério Público do Trabalho de Ribeirão Preto, também em São Paulo, por desrespeitar os direitos trabalhistas e submeter os seus funcionários a condições degradantes, como jornadas de 12 horas de trabalho, falta de intervalo para almoço, falta de folga nos finais de semana, falta de férias, além de registro irregular do ponto. O Magazine Luiza foi condenado em duas instâncias, em 2012 e em 2013, a pagar uma indenização de R$1.500.000. Como Que lado que ela vai? Ela tem acordo ali com qual governo? Governo de esquerda, né? Mas a esquerda também não é limpinha assim, desse jeito que você fala, não. Você sempre condena a pessoa pelo espectro político. E não é assim que faz. Pelo caráter que ela tem, pelo que ela faz, pelas ações dela. Tem que diferenciar o CPF do PJ. Por quê? Porque muitas vezes o dono, ele não sabe de todas as operações que são feitas, ele não sabe. Ele ganha relatórios que outros gerentes, que são contratados, emitem e ele faz esse leitor de relatório. Foi o que aconteceu com Americanas. Tinham pessoas ali que eles confiavam, que geriam ali Americanas, e aí deu aquele rombo e eles sofreram esse baque aí grande. Como eles têm várias empresas, não só, a maioria desses bilionários que você condena tanto, trabalham muito mais do que 8 horas por dia, 12 horas por dia, a maioria deles. Diferente de vocês, de esquerda, que não gostam de trabalhar nem um pouquinho. Se joga uma carteira de trabalho em vocês, vocês até queimam de tanto que vocês têm medo de trabalhar, né? Boa burguesa, a Luiza Trajano deixou claro que tá pouco se lixando pros direitos trabalhistas conquistados com muito sangue e suor pelos operários ao longo da história, quando ela apoiou a reforma trabalhista do Temer e a reforma da Previdência do Bolsonaro. Pra quem não sabe, mano, essas duas reformas são as maiores responsáveis pela destruição da garantia de trabalho no nosso país nos últimos anos. Elas são responsáveis pelo fim da aposentadoria, pelo aumento do desemprego, da informalidade, da uberização e da precarização do trabalho, ou seja, coisas que beneficiam apenas a burguesia. Vamos passar pro Silvio Santos agora, um dos maiores exemplos da meritocracia no nosso país, o cara que começou como camelô e se tornou dono de uma das maiores emissoras de televisão do país, além de acumular uma fortuna de quase 2 bilhões de reais. Mas você sabe qual foi a trajetória dele até chegar nessa fortuna? Obviamente não foi a sua carreira de comerciante que levou ele até ela. Aliás, mano, é importante destacar que é impossível ficar bilionário só trabalhando e guardando dinheiro. Pensando nessa situação hipotética, como a Rita Von Hunt falou nesse vídeo maravilhoso, que eu vou deixar o link na descrição, se você trabalhasse durante os próximos 50 anos, todo santo dia, ganhando 54 mil reais por dia, e não gastasse um centavo desse dinheiro, mesmo no final desses 50 anos, você ainda não ia ter conseguido acumular 1 bilhão de reais. Ou seja, os bilionários, mano, eles não ficaram... Quando você trabalha, você pode fazer o quê? Você pode escalar esse meio de trabalho. Se você for um empresário, se destacar como empresário, começar ali pequeno e ir crescendo ao longo do tempo ali da trajetória, você sim pode ficar bilionário, porque você pode cada vez mais escalar. Trabalhando, olha só, é que vocês não entendem
essa palavra, né? Você foge, toda vez que vocês ouvem trabalho, vocês fogem, né? Então, por isso que pra vocês é meio impossível, assim, quando fala trabalho, vocês correm todos, e aí, né? Aí fica difícil. Ficaram bilionários, acumulando dinheiro do seu trabalho, do seu salário. E além disso, a maior parte da fortuna deles nem mesmo é dinheiro físico, tá ligado? Não é um dinheiro que tá num banco em algum lugar, mas se encontra em ações, em investimentos em grandes empresas. É o famoso capital financeiro que faz a festa no Brasil através da especulação no mercado financeiro. Exatamente, meu querido, exatamente. Então eles são bilionários porque as empresas têm aquele valor, eles não têm esse dinheiro em caixa, eles não têm esse dinheiro ali na conta deles. Olha, para pra pensar. A empresa dele vale bilhões, por quê? Porque emprega milhares de pessoas e gera riqueza para a sociedade. Porém, para e pensa, alguma empresa ou algo que não gera nada para a sociedade, ninguém vai querer, você nunca vai alcançar esse status. Porque a única forma de vocês, esquerdistas, ficarem bilionários são realmente roubando a população. É assim que aquele cara ali, que tá ali naquele pôster, ficou rico pra caramba, né? Ou você esqueceu de falar que ele também era milionário ali, que ele era um dos homens mais poderosos do mundo. Por que o Maduro, por que esses caras são tão ricos? Desses caras vocês não falam, né? Que roubar pra vocês é de boa, né? Agora, trabalhar, aí é ruim. Trabalhar não pode, gente. Vamos esperar as pessoas ficarem ricas, prosperarem, ficarem milionárias, e aí a gente vai lá e rouba elas. É assim que a gente quer ficar rico. Parabéns. Isso, mano, devido ao fato de que o nosso país é o único no planeta Terra, além da Estônia, que não tributa aos acionistas das empresas, ou seja, que não cobra impostos sobre lucros e dividendos. Você é um imbecil. Se eu sou sócio de uma empresa e a empresa já paga tributo, eu estou pagando tributo porque eu sou acionista da empresa. Você é idiota. Agora você quer tributar quando a empresa lucra, ela faz lá a sua operação, ela tá pagando imposto. E aí quando ela vai transferir o dinheiro pro sócio, ela tem que pagar de novo? Você é imbecil? Pra que uma pessoa vai ser dono de empresa então? Mas tá certo, não tem que cobrar mesmo não, imposto é roubo. Eu até entendo essa sua indignação com os impostos, mano. Ela é legítima, ela é compreensível. Isso é porque o nosso país cobra praticamente a mesma quantidade de impostos de ricos e de pobres, o que obviamente prejudica a pessoa que tem uma renda menor. O imposto no Brasil é cobrado principalmente em cima do consumo, ou seja, você paga um imposto abusivo em cima do arroz, do feijão que você compra, chegando a ter que pagar até 40 conto num saco de arroz, enquanto o Silvio Santos não paga nada pelas transações milionárias que ele faz. Não paga nada o caralho. Paga pra caramba. Ele paga, só que infelizmente no Brasil, realmente, proporcionalmente, pobre paga. Você defende um regime de esquerda que realmente vai ferrar cada vez mais as pessoas. É assim, é por isso. É por isso que você fala tanto isso, enche a boca pra falar dos bilionários. Mas quando é pra cobrar um presidente de esquerda, de tirar essa merda. Porque assim, eu não sei se você lembra, mas o governo de esquerda, né, ficou ali quase 20 anos, se não foi isso, no poder. E por que eles não tiraram os impostos sobre o consumo? Por que eles não ponharam imposto sobre a renda e tiraram do consumo? Me explica. Que um governo de esquerda que durou muito e muitos anos não fez isso. É difícil de entender, é difícil assim de raciocinar, né? Aí vai falar, não, mas o Lula não é de esquerda. Não, o Lula não é de esquerda. Tudo que dá errado não é de esquerda. Tudo. Deu errado não é de esquerda mais. Capitalista, né? O Lula é capitalista. Ou então, mano, enquanto você paga aí um IPVA pelo carro simples que você tem, o Silvio Santos também não paga nada pelos iates, pelos jatinhos que ele tem. Mas vamos falar aí sobre a fonte. Deus do céu, como não paga, velho? Você é imbecil? Ele tem que pagar. Primeiro, o IPVA, esse é o problema de vocês, esquerdistas. Vocês querem cobrar todo mundo, tudo. Ah, se eu pago, o outro tem que pagar. Não. Não é assim que funciona. Porra, tem que tirar esse imposto. Tem que tirar o IPVA. Tem que tirar o IPVA. Por quê? Porque eu já paguei, cara. Por que eu tenho que ficar pagando pro governo? Eu já paguei, já comprei, é meu. Eu não tenho que pagar mais nada pro governo. Se o governo transformasse isso em algo que voltasse pra sociedade, tudo bem, mas não faz. Não faz. Então não tem que cobrar nada. Já que não faz nada, por que vai cobrar alguma coisa? Da fortuna dele. O Silvio, além de ser dono do SBT, ele tem uma rede de 38 empresas, o Grupo Silvio Santos. Entre elas estão o Baú da Felicidade Crediário, a Telecena e o extinto Banco Pan-Americano. E analisando cada uma dessas empresas, mano, você vai ver que a fortuna do Silvio Santos foi construída principalmente em cima do endividamento de pessoas pobres. O Baú da Felicidade é um caso nítido de lucro em cima de endividamento, onde um carnê de mercadorias com amplo crédito e grande quantidade de parcelas é oferecido, fazendo com que muitas pessoas comprem cada vez mais, sem necessariamente ter condições de pagar pelo que elas compraram. Não é por acaso que hoje 63 milhões de brasileiros estão com seu nome sujo, o que corresponde a 40... Se eu ofereço crédito pra pessoa, a pessoa vai lá e pega por livre e espontânea vontade. A culpa é do cara. Agora, se o governo fala assim, me dá seu dinheiro ou você vai preso, porque ele tem o uso da força, né, das armas ali, das forças armadas, polícia e tal. Aí não, o governo pode fazer isso. O governo pode pegar o dinheiro das pessoas à força. Mas você, por livre e espontânea vontade, pegar dinheiro emprestado ou comprar um carnê, igual você falou aí não pode. Aí não pode, né? Nossa, cara, como você é muito inteligente, né, cara? 31% da população adulta. Óbvio que eu não tô falando que o Silvio Santos é responsável por tudo isso. Eu só tô falando que ele tem sim um pezinho nessa situação. Além do mais... O governo de esquerda não tem, né?
né? O governo de esquerda que não educa a população direito, né? Não ensina economia para as pessoas na escola, não tem culpa nenhuma, né? Porque é de esquerda, então não tem culpa. Ou não é de esquerda de verdade. É só você dar uma pesquisada no Reclame Aqui que você vai ver centenas de reclamações de pessoas que compraram o carnê, pagaram tudo direitinho e mesmo assim não receberam seus produtos. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a telecena agora. A telecena, mano, ela se apresenta como um plano de capitalização, onde você adquire ela por um determinado valor, concorre a alguns prêmios, mas um ano depois você pode resgatar metade do valor pago. Em 1992, a telecena foi denunciada por ser um jogo disfarçado de capitalização, o que é ilegal. Ela foi denunciada pelo professor de economia política da Universidade de Brasília, Lauro Campos, que acusou o Silvio Santos de usar o seu canal na televisão para uma prática de contravenção penal. Segundo ele, o uso do jogo por uma empresa privada com fins lucrativos é ilegal, e o Silvio Santos estaria lucrando 2 bilhões de cruzeiros por mês com a telecena. Em 1997, o então juiz da Sexta Vara Federal de São Paulo, João Batista Gonçalves, considerou a telecena ilegal e disse que ela, abre aspas, não é capitalização, é jogo camuflado, lesa o consumidor e os correios. Ela foi adaptada para ser vendida às classes menos favorecidas sob a forma de loteria e com valor de devolução reduzido à metade após um ano de desembolso. Com pequena capacidade para poupar, as classes menos favorecidas adquirem a telecena iludidas com uma propaganda enganosa. Fecha aspas. Em 2002, a Procuradora Regional da República, Maria Iraneide Olinda Santoro Facini, concluiu que, abre aspas, a telecena não funciona como título de capitalização, objetivo para qual foi criada e aprovada, mas como jogo de azar comum que descapitaliza a população comum e enriquece o grupo Silvio Santos. Por fim, vamos falar sobre uma das maiores fontes de renda do... Não, o Silvio Santos vender jogo de azar pras pessoas não pode. Eu sei que é jogo de azar, eu não sou idiota, eu não sou hipócrita aqui igual você. Telecena, eu não gosto de jogo de azar, então eu nem jogo. Ele faz uma manobra ali realmente pra não se enquadrar em jogo. É óbvio que ele fez isso. Ninguém que é inteligente o suficiente, tem algum conhecimento, diz o contrário sobre isso. Mas assim, ele fazer isso não pode. Mas o governo via lotérica pode. O governo fazer jogo de azar via lotérica pode. Agora, um empresário não pode. Me diz aí por quê. Ah não, porque a população ela não sabe, não sei o quê. Então por que o governo faz? O governo pode fazer isso. Viu como é hipocrisia? Você fala sempre dos empresários. Agora o que o governo tá fazendo, ninguém fala nada. A lotérica, no começo do vídeo mesmo você falou, de lotérica é válido. É válido porque é jogo de azar, meu querido. Hipocrisia, né? Do senhor Silvio Santos, o Banco Pan-Americano, atolado até o pescoço de denúncia. Só por ser um banco, a gente já sabe que a sua fonte de lucro é o endividamento da população pobre, né? Com muito crédito, juros abusivos, etc. Mas além disso, o banco carrega acusações, denúncias e condenações por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, sonegação de impostos, prestação falsa de informações e inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis. Segundo a Polícia Federal, o Silvio Santos era quem mais se beneficiava com os dividendos vindos dessas fraudes. Só pra finalizar, mano, além de tudo isso, um delator preso pela Lava Jato também admitiu ter lavado dinheiro pro grupo Silvio Santos com contratos fraudados. O Silvio também já foi condenado em 1999 a pagar 6 milhões e 400 mil reais em dívidas que ele tinha com funcionários. Ou seja, um caso nítido de desrespeito aos direitos trabalhistas. E por falar nisso, vale lembrar que assim como a Luísa Trajano, o Silvio Santos também apoiou a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Bom, o intuito desse vídeo não foi difamar as imagens individuais dessas pessoas. Não foi não, imagina, não foi não. Se ele é tão bandido assim, por que ele não foi preso? Se tudo foi comprovado, tem todas as provas, por que o cara não foi preso? Ah, a gente mora no Brasil, né? E vocês defendem bandido, vocês que é de esquerda. E normalmente o governo é de esquerda, então, né? Então você vê, ou o cara não é bandido, ou o cara é bandido e vocês de esquerda defendem eles. Uma coisa ou outra. Então o que que é? Vocês ficam meio assim, se contradizendo. As empresas e marcas, mas sim mostrar que absolutamente todos os burgueses, principalmente os bilionários, conquistaram suas fortunas na base da exploração alheia. Não é por acaso que os bilionários do mundo ficaram mais ricos durante a pandemia, enquanto os pobres ficaram mais pobres e a miséria aumentou. O dinheiro que chegou num lugar saiu de outro, e o que saiu de um lugar chegou em outro. Aliás, mano, essa vantagem que os burgueses tiram dos trabalhadores é o que o Marx chamou de mais-valia. E essa mais-valia pode ser a vantagem, se você não entende. E é o seguinte, se você tá na bolsa de valores, especulando, não sabe nada, porque não estudou, só ficou vendo dica e não sei o que, você vai perder dinheiro porque alguém que tem mais conhecimento vai pegar uma ação de você que você tá querendo vender no momento errado, e essas coisas acontecem. Absoluta ou relativa. A primeira é quando o ritmo de trabalho aumenta, seja em horas de trabalho, seja na intensidade do trabalho, mas sem que o salário do trabalhador aumente também. E a segunda, a mais-valia relativa, é quando acontece avanços científicos, avanços tecnológicos que facilitam a produção, que aumentam a produção, mas que não se reflete em melhores condições de trabalho para os trabalhadores, tá ligado? Como, por exemplo, esse processo de uberização que tá acontecendo agora, onde as empresas de delivery e de táxi usam as tecnologias para aumentar os seus lucros, já que tem mais consumidores, mas isso não tá se refletindo em melhores condições de vida para os seus trabalhadores. Muito pelo contrário, mano. Eles não têm nem vínculo empregatício com essas empresas e nem as suas jornadas de trabalho são definidas. Enfim, o sistema capitalista... Olha como é ruim, olha como os caras são maus, como esse Uber, esse iFood são maus pra caramba. Eles não querem contratar um regime CLT, e por que esses caras continuam trabalhando e não querem sair dessa parte e ir pro CLT? Por que esses caras não querem sair daí do Uber, de fazer entrega, pra ir pro CLT?
CLT? Será que é porque eles ganham mais, já que eles não precisam pagar impostos para o governo? Quando uma empresa é obrigada a aderir ao regime de CLT, a empresa ela paga 2 funcionários e adquire um só. Por quê? Porque um funcionário, um valor de um funcionário vai só para o governo. Se você é contratado, exemplo, e ganha um salário de R$2.000, o capitalista malvadão, dono da empresa, ele vai ter que pagar 4.000. 2.000 vai para você e 2.000 vai pro governo. Isso ele esquece de falar. A CLT tão boazinha, ela faz isso. Ele esquece de falar essas partes tão maravilhosas da CLT, de que é tributado pra caramba. Se extinguisse a CLT, você no mínimo aumentaria pela metade o seu salário. Ou seja, se você ganhasse 2.000, você ia passar a ganhar no mínimo 3.000. Sabe o que ia acontecer ainda? Ganhar mais e trabalhar menos. Por quê? Porque o patrão ia ter condições de contratar mais pessoas. Olha só que coisa, né? Então, a CLT tão maravilhosa atrapalha as pessoas? Isso ele não conta pra vocês. Mas é isso, eu tô aqui pra falar isso. A lista tem como bases a competição e o lucro, não a solidariedade e o atendimento das necessidades humanas. É mesmo, meu querido? Não, vou ser solidário com você aqui. Você não precisa trabalhar, meu querido. Eu vou pagar o seu salário sem você fazer nada. É isso que você quer? Cara, eu realmente não entendo como pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas sensatas conseguem ouvir você e seguir você, ou simplesmente são um bando de vagabundo que não quer fazer nada da vida. Cara, é lógico, é tudo por mérito. Agora você vai falar também que pro cara cantar, o cara não precisa saber cantar. Todo mundo vai lá escutar o cara, vai ser obrigado a escutar um cara que eu não gosto, pagar o ingresso do cara que eu não gosto porque é solidário com o cara. É mérito. Então o cara tem que saber cantar, o cara tem que saber compor, o cara tem que saber, no mínimo ele tem que saber cantar, contratar um compositor pra compor pra ele. E aí pelo menos ele vai saber cantar. E aí ele vai contratar, sabe o quê? Uma banda pra tocar pra ele. Olha só, ele vai gerar emprego. Nossa, aí é que você não gosta de emprego, né? Fala de trabalho, você sai correndo, então você não entende essas coisas. Isso significa que nessa luta incansável por lucros infinitos, a burguesia vai fazer de tudo para ter vantagem sobre os trabalhadores, sobre os animais, sobre a natureza e sobre as outras empresas concorrentes. É por isso que é muito comum essa prática que eu mencionei. Olha, outra coisa que você não fala, que você também quer tirar vantagem das pessoas, né? Você não quer trabalhar, olha só, e quer que a gente dê o nosso dinheiro para você via governo. Não fala que vocês, esquerdistas, querem tirar vantagem da sociedade toda para que a gente pague cada vez mais impostos, para que vocês possam fazer nada o dia inteiro, só reclamar da vida de milionários e ganhar dinheiro do governo. É isso que vocês querem. Você não trabalha e faz filantropia, então, meu querido? Abre o seu negócio ali e faz filantropia. Por que você não faz isso? É aquele negócio. Com o dinheiro dos outros, você pode tudo. Agora com o seu, não. Com o meu, não. Com o meu, não. Tá com o meu dinheiro. E aqui, de instalar indústrias em países com leis trabalhistas muito fracas, onde os trabalhadores, geralmente africanos, asiáticos e latinos, podem ser super explorados. As indústrias que faz isso, elas produzem muito mais do que aquelas que estão instaladas em países que oferecem uma maior seguridade pro trabalhador. É por isso, mano, que é tão importante defender os direitos trabalhistas, lutar contra o desemprego, lutar contra a precarização e a uberização do trabalho e parar de acreditar nesses contos de fada liberais de que os ricos ficaram ricos por mérito individual, de que existe burguês bonzinho, ou que você, pequeno e médio comerciante, pequeno e médio empresário, pertence à mesma classe que esses sujeitos. Nós, os explorados por eles, nós é 99% da população, mano. A gente não pode continuar aceitando que eles vivam nessa vida de luxo e de privilégio às nossas custas. Se você gostou desse vídeo, curte. Ó, esse cara fala tanta merda, cara. Tanta merda. Se em países socialistas fosse tão bom, por que o povo sai fugindo de lá e vai pra países liberais? Isso que eu não entendo. Isso que nenhum esquerdista nunca conseguiu explicar, né? Nenhum lugar do mundo assim. Nenhum esquerdista conseguiu nunca explicar. Porque em regimes de esquerda, a população foge para regimes capitalistas. Se é tão bom um regime de esquerda, eles nunca conseguem falar isso. Por que cubanos fogem para os Estados Unidos? Os mexicanos fogem para os Estados Unidos? Por que essas pessoas fogem para países capitalistas? Por que eles não ficam em países socialistas que abraçam as pessoas? Nunca acredite num esquerdista, seja ele quem for, se é a sua mãe, a sua avó, o seu cachorro. Se é esquerdista, não acredite. Esse vídeo é isso, de deixar o seu like, se inscrever no canal e comente aí como esse cara é louco. Se você ficou até o fim, comente aí, medo de trabalhar, comente aí, medo de trabalhar, que eu vou saber que você ficou até o fim. E até mais.